Olá, bom dia a todos. Estava aqui lembrando como eram meus domingos há mais de 3 anos atrás, quase 4 anos atrás. E meus domingos eram na igreja, como vocês sabem, eu era mormon, ativa, ia todos os domingos, tinha meu cargo lá, tinha aulas para dar, meus filhos participavam da primária. E hoje, bom, livre de tudo isso, não só livre porque eu desisti, senão que livre porque eu descobri que não era bom e não é bom para mim e não é bom para ninguém, até mesmo quem está aí dentro da igreja e se diz feliz, a igreja não é boa para você, só que você ainda não se deu conta. É como se fosse aquela pessoa casada com alguém tóxico que ainda é bem tratada pelo seu cônjuge. Ela não sabe que ele é abusador, que ele é violento, que ele é manipulador, porque ele ainda a trata ou o trata bem, né? No caso de homem ou mulher. Então, ela só vai saber que o parceira dela é tóxico e é violento e não é bom para ela quando ele se manifestar, quando ele fizer alguma coisa ruim para ela, né? Justificando que ela não se comportou bem. E aí é onde ele vai mostrar quem realmente ele ou ela, né? É assim, até você é capaz de defender se seu marido ou sua esposa é tóxico, você é capaz de defender se alguém te diz, você, o seu marido ou a sua esposa fez algo, né? Ele se comportava mal com os outros relacionamentos dele. Você vai dizer, não, ele é super bom, sempre foi bom comigo, sempre me tratou bem, nunca fez nada ruim para mim. Mas em algum momento você vai fazer alguma coisa que não está mal, mas que aí ele não vai, não vai gostar, não vai gostar do que você fez e aí vai acionar nele esse lado violento dele, né? E daí você vai pensar, como eu nunca notei nada disso, porque ele sempre foi bom, mas, né? Aí está. Até o momento que não acontece nada com você, aí você defende. É igualzinho na igreja. Enquanto você não tem nenhum problema com a igreja, enquanto você não vê nada de errado na igreja, você vai justificando erros e pequenas ações ruins de líderes e de outros membros, nem falar, né? Você vai dizer os membros são falhos. E os líderes, bom, algum líder ele não segue o conselho, né, das autoridades e ele é um humano, um ser humano, ele pode cometer erros. Mas o dia que ele faz alguma coisa contra você, isso vai acender a luzinha. Alerta na sua mente e você vai dizer: como que ele fez isso? Se eu não estava agindo mal, como que ele me fez isso? Bom, isso foi o que aconteceu comigo. É, eu agradeço a todos os líderes locais, todas as autoridades gerais eu não tenho. Eu sei que não são videntes, profetas, nem reveladores, não profetizam nada, não veem nada, não revelam nada, mas para mim diretamente, pessoalmente não me fizeram nada. Sim, os líderes e os líderes locais, né? Bispos, conselheiros, conselheiros da estaca e outros líderes. Outras líderes também, mulheres, se comportaram muito mal comigo, muito mal mesmo, e injustamente, né? Injustamente. Eu não sei se eu contei alguns episódios aqui, alguns eu já contei, mas uns eu não contei ainda, mas são coisas que me fizeram pensar, peraí, se eu estava certa e eles agiram assim, me acusando de algo que eu não fiz, aonde está a inspiração? Onde está a revelação? Onde está aquele manto que tem para guiar os membros para saber ter revelação sobre os membros daquela área, né? Como dizem que cada líder é responsável e recebe a revelação para a sua área, aonde está? Se eles agiram dessa forma comigo. E foi graças a isso que abriu a minha mente para buscar uma coisa e dessa coisa apareceram outras coisas. Não é que eu saí buscando tudo, desconfiando de tudo na igreja, não, eu busquei sobre uma coisinha na internet. E isso começou a aparecer coisas e coisas e coisas, e aí eu fiquei sabendo de todo o engano da igreja mórmon. Enquanto não aconteceu comigo, eu achava
que a igreja era uma perfeição e que os líderes eram todos bons, né? Eu é que era com defeitos, a falha no sistema da igreja mórmon. E quando aconteceu comigo, eu pensei, tá bom, isso já não é que eu tenho meus defeitos e que eu fiz alguma coisa de errado. Nesse caso, eu não fiz nada de errado. Eles agiram dessa forma, me julgaram mal. E como pode ser que eles julgaram sem justiça, se eles são os líderes, né? Inspirados por Deus, chamados por Deus, pré-ordenados. Antes de vir a este mundo, eles foram pré-ordenados. Então, Deus se enganou com eles? Não. Então, aí essas coisas começaram a saltar e eu agradeço a todos vocês. Agradeço aos bispos de Loma Hermosa, tá? Estaca Caseiros, Argentina. Agradeço ao presidente da Estaca e seus conselheiros da Estaca Caseiros, Argentina. Agradeço a vocês por terem se comportado mal comigo. E eu não guardo rancor. Na época eu guardei, por muito tempo guardei rancor e já faz um pouco de tempo que eu me liberei de tudo isso. Eu já não guardo rancor. Culpa sim, vocês têm culpa, né? De ter me feito mal. Mas rancor já não guardo. E culpa por eu ter saído da igreja, não. Porque eu não saí por causa de vocês, meus amores. Eu saí da igreja porque eu investiguei e descobri que era uma farsa. Eu não saí porque me trataram mal, porque foram injustos comigo. Foram injustos comigo por 10 anos, nessa mesma ala e nessa mesma estaca. Se eu tivesse que sair, já tinha saído antes, né? Passei momentos muito difíceis na igreja. E os meus filhos também, apesar de ter tão pouca idade, sofreram muito ali dentro. Sofreram, ao ponto de ir para casa chorando. Os meus filhos, que eu eduquei com tanto amor e que eles são super corretos. Mais do que eu, eles são corretos. E ainda eram crianças. Tá? E vocês fizeram tanto mal para eles. Algumas coisas ficou na mente deles. Alguns maltratos que receberam lá dentro ficaram na mente dos meus filhos. Tá? E hoje eu lido com isso. Eu trato de tirar o sentimento de culpa que eles têm incorporado. Meu filho mais velho, Pedro, ele tem uma sensação de culpa muito grande toda hora. Toda hora ele fica, desculpa, deixa cair uma colher e, desculpa. Ele tem muito isso dentro dele, porque eu e a igreja, eu por meio da igreja, os líderes, as coisas que fizeram com eles lá, maltrataram eles na primária, criticaram muito eles, cobravam mais deles do que qualquer outra criança na ala. E essas coisas eu só agradeço a vocês, líderes locais, que fizeram com que eu abrisse meus olhos. Só agradeço a vocês. Eu não tenho rancor. Eu estou feliz. Vocês agiram como tinham que agir para que hoje eu pudesse me sentir livre. Se eu tivesse saído da igreja por raiva, eu estaria até hoje me sentindo culpada, pensando que me afastei da verdade. Eu saí da igreja sabendo que não é uma verdade. E eu não saí por raiva, eu saí por conhecimento. Eu sou livre pelo conhecimento, não pela raiva. E vocês não são culpados de eu ter saído. Vocês são culpados de terem me feito muito mal a mim e aos meus filhos, inclusive ao meu marido. Tá? Que em algum momento eu vou contar histórias assim que eu tenho guardada na minha mente, no meu coração, porque essas coisas não vão embora. Apesar de você não alimentar esse ódio, você sente, tem bem claro na sua mente o que aconteceu sempre. E isso não vai embora, né? Você até pode perdoar as pessoas, mas o conhecimento, a recordação fica ali na sua mente. Então eu só tenho que agradecer a vocês. Outra coisa, o que mantém uma pessoa na igreja ou em algum grupo, qualquer outro grupo religioso, inclusive na política, porque também tem muitos partidos políticos que são como seitas, né? Como é o caso do Brasil, o bolsonarismo, né? É uma seita, literalmente. E não é só porque ele envolve Deus na história, não. É uma seita, eles mentalizam a pessoa para ela ser um seguidor fiel e não desconfiar de nada. Não só na religião, né? Na política também tem seitas. E o que mantém as pessoas nessas seitas não é que elas sabem, elas sentem que ali tem uma verdade. Não, é o medo. Para que uma pessoa siga e obedeça a alguém e a sua ideia,
ela precisa sentir medo de algo que pode acontecer se ela não aceita aquela ideia e ela não segue aquela pessoa. Isso é no caso da religião, é assim. Eles começam com o medo, né? Olha, tem Deus, mas tem o diabo. Olha, tem o céu, mas tem o inferno. Olha, você pode vir aqui e ser feliz participando das reuniões de domingo, mas se você não vier no domingo e ficar em casa junto com a sua família, sair a passear com a sua família no domingo, no dia sagrado, dia do Senhor, vai acontecer alguma coisa muito ruim, a sua família não vai ter proteção, você vai, né, pode sofrer um acidente, você não vai receber a companhia do Espírito Santo durante toda a semana. Ai, que blá blá blá, que baboseira, que monte de mentira. E eu sou testemunha disso, que é tudo mentira. Então é tudo um medo. O medo é que guia você no caminho de obedecer. A obediência só vem pelo medo. As pessoas não obedecem às leis do trânsito porque o governo colocou e porque é bom e pela segurança e blá blá blá. Não. As pessoas obedecem às leis do país e às leis do trânsito e todas as leis por medo. Há uma multa que vem bastante salgadinha, a multa. Medo. Só por medo. Eles precisam colocar, ó, vai ter que pagar 5.000 reais se fizer isso no trânsito, então você já não faz mais. Mas se não fosse cobrada nenhuma multa, todo mundo estaria estacionando o carro onde quisesse, andando por onde quisesse, a velocidade que quisesse. E assim é na vida. Tem coisas que o medo te ajuda a fazer algo que no final das contas vai ser bom para você. Sim, tem muita coisa. Aí mesmo no trânsito é um exemplo claro de que o medo de receber uma multa